Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, francamente, está a tirar o sono a economistas e investidores por todo o mundo. O risco de várias crises estarem a convergir, criando uma tempestade perfeita, capaz de abalar o sistema financeiro como o conhecemos. E olhem, isto pode parecer tirado de um filme de ficção científica, mas não é. É uma citação direta de uma das nossas fontes que mostra bem o que está em jogo. Vamos então analisar os argumentos que sugerem que algo desta magnitude pode de facto estar no horizonte. O nosso objetivo aqui é simples. Vamos desmontar, peça por peça, as diferentes ameaças que as fontes destacam, desde a instabilidade da própria moeda, passando por uma bolha de mercado que muitos dizem ser histórica, até às tensões geopolíticas. Vamos ver como estes fatores se podem estar a amplificar uns aos outros. Vamos então à primeira grande ameaça. E segundo as fontes, o problema começa na base de tudo, na própria fundação do nosso sistema monetário. Há sinais de uma instabilidade profunda que, simplesmente, não podem ser ignorados. E que número? 38,3 bilhões de dólares. Este é o valor da dívida nacional atual dos Estados Unidos. Segundo os dados, este valor está a crescer a um ritmo verdadeiramente alarmante, o que levanta questões muito sérias sobre a sua sustentabilidade. E claro, isto tem uma consequência direta e bem real: a desvalorização da moeda. Enquanto o valor do ouro disparava recentemente, o dólar americano, quando medido contra ele, perdeu quase 40% do seu poder de compra. Isto é, na prática, uma transferência silenciosa de riqueza. Mas o ponto-chave aqui é que não estamos a falar apenas de investidores a correr para um porto seguro. Não. Estamos a falar dos próprios guardiões do sistema financeiro, os bancos centrais. Eles estão a diversificar, a afastar-se das moedas tradicionais e a acumular ouro físico como se estivessem a antecipar uma mudança fundamental. Ok, então já vimos as fissuras na base monetária. Mas há mais. As fontes alertam para um perigo talvez ainda mais imediato. Uma bolha gigantesca nos mercados financeiros que pode estar mesmo prestes a rebentar. Para percebermos a dimensão disto, temos de falar de uma ferramenta específica, o rácio P/E de Shiller. E isto não é uma métrica qualquer, ganhou um prémio Nobel. Em vez de olhar para os lucros do último trimestre, analisa a média de uma década inteira, o que lhe dá uma visão muito mais sólida e credível do verdadeiro valor do mercado. E o que é que este indicador nos diz hoje? Bem, os números são no mínimo preocupantes. O mercado está a ser negociado a um nível 135% acima da sua média histórica. Pensem nisto. Um valor tão alto só foi ultrapassado uma única vez em mais de 150 anos. E foi precisamente antes do colapso da bolha .com. E se olharmos para trás, a história deste indicador é quase como um cemitério de avisos ignorados. De cada vez que atingiu estes picos extremos, o que seguiu foi uma correção severa ou um colapso devastador. A questão que as fontes deixam no ar é: porquê é que desta vez seria diferente? Isto leva-nos ao motor oculto, que alimentou esta bolha toda. Durante mais de 30 anos, o Japão funcionou, na prática, como a máquina de dinheiro grátis do mundo. Como? Através de uma coisa chamada Yen Carry Trade, que inflacionou os preços dos ativos desde Wall Street aos mercados emergentes. E aqui está o ponto fulcral. Essa torneira de dinheiro grátis está a fechar-se. O desmantelamento do Yen Carry Trade significa que a alavancagem que empurrou os mercados para estas alturas está agora a ser retirada, criando um risco massivo de uma crise de liquidez a nível global. Portanto, temos instabilidade monetária, uma bolha de mercado e, como se não bastasse, as fontes apontam para um terceiro fator: grandes mudanças geopolíticas que estão a desafiar ativamente a ordem mundial que conhecemos. Uma das análises que consultamos descreve o que chama de um padrão histórico de guerra económica em 4 fases, argumentando que a China o tem seguido metodicamente. Este padrão vai desde criar uma dependência mútua até se preparar para uma demolição controlada do sistema dominado pelo Ocidente. E é neste cenário de um novo xadrez global que surge algo que há uns anos seria impensável: a formação de uma aliança estratégica entre a Rússia e o México, literalmente à porta dos Estados Unidos. Isto, claro, altera de forma dramática o equilíbrio de poder na América do Norte. E esta aliança não é só conversa. Envolve cooperação em tecnologia, infraestruturas energéticas e, o ponto mais crítico, proteção militar. Segundo as fontes, isto concede à Rússia um ponto de apoio estratégico sem precedentes no hemisfério ocidental. E é aqui que tudo se junta. Chegamos ao ponto central de toda esta análise. A ideia de que não estamos a olhar para problemas isolados, mas sim para a forma como estas 3 frentes de crise, a monetária, a de mercado e a geopolítica, se estão a interligar. Este quadro resume tudo de forma muito clara. Temos as fissuras monetárias a minar as fundações, uma bolha de mercado em risco iminente de rebentar e, para completar, mudanças geopolíticas a redesenhar o mapa de poder mundial.
E este é o ponto-chave. O verdadeiro perigo, como alertam as fontes, não reside em nenhuma destas crises por si só, mas na sua convergência explosiva. Uma crise de liquidez no mercado pode agravar a crise de dívida, enquanto os atores geopolíticos exploram exatamente essas vulnerabilidades. E assim, a análise das fontes deixa-nos com esta questão a ecoar. Se estas três forças massivas colidirem, o resultado é incerto, mas as implicações são sem dúvida profundas. É uma pergunta que nos força a reavaliar tudo o que dávamos como garantido sobre a estabilidade do mundo em que vivemos.